Vamos ficar com o resumo desta terça-feira, 23 de março, da novela A Vida da Gente. Mas antes de eu te contar tudo o que vai acontecer, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Rodrigo chora perto de Ana. Por quê? Por que você não falou nada? Eu teria feito de tudo para que a gente pudesse ficar junto com a nossa filha. Manuela diz para Rodrigo que ela precisa dizer. Quando a Ana marcou com você em Gramado antes do acidente, se você visse a esperança dela para ela, era tão importante poder falar a verdade, poder desfazer essa maluquice toda, sabe, se libertar. Se ela tivesse me dito que ela estava grávida, eu não teria deixado que isso acontecesse. Rodrigo, eu nem sei o que te dizer. Na verdade, essa história começou há muito tempo, muito antes de a minha mãe casar com seu pai, da gente se conhecer. O modo como a minha mãe responsabilizava a Ana por tudo, lá em casa, a expectativa dela em cima da minha irmã. Às vezes tem coisas que a gente acha que é amor, mas não é. Era muito pesado para ela, sabe? Ter que dar conta dos sonhos da minha mãe, de sempre ser perfeita, atleta, sempre a campeã. Eu percebi isso desde quando vocês chegaram lá em casa. Manuela diz que quando a história dele com a Ana aconteceu na mesma hora em que os nossos pais descobriram que se odiavam, que não podiam mais olhar um para a cara do outro. Aí a minha mãe, de uma hora para outra, se viu falida, sem nada. Rodrigo diz que o pai dele não podia ter feito isso. Ele não agiu nem um pouco corretamente nessa hora. Manuela diz que depois que a Ana descobriu que estava grávida, aí tudo virou de cabeça para baixo, Rodrigo. O contrato com o patrocinador era tudo que a gente tinha. Aí a minha mãe começou a pressionar mesmo, sabe? A jogar duro. Disse que o filho só iria atrapalhar, que iria acabar com a carreira e com o contrato, com o sustento. E você sabe como é a Ana, ela sempre foi refém da minha mãe. Então você imagina nessa hora. Eu sei de tudo isso, mano, só que é muito duro ver ela assim, não poder fazer nada. Rodrigo, eu tenho certeza que se a Ana pudesse, ela se levantaria dessa cama e te pediria 1 milhão de desculpas. Mas como ela não pode, eu faço isso por ela. Perdoa minha irmã, Rodrigo. Mesmo com todas as dificuldades dela, ela lutou até o final. Ela queria poder fazer de tudo para poder ficar com a Júlia, porque afinal das contas a pressão é muito maior. A minha mãe não queria nem sequer, você sabe. Perdoa minha irmã, porque a situação era muito complicada. Rodrigo diz a Manu que é claro que ele perdoa. Ao contrário da Eva, eu nunca achei e nem esperei que a Ana fosse perfeita. Eu acho que desde o começo eu sempre fui apaixonado pelos defeitos dela, sabe? Esse jeito dela é confuso, até imaturo às vezes. Isso nunca fez que eu deixasse de gostar dela. Pelo contrário. Manuela diz que bom, a Ana também gosta muito de você. Rodrigo, chorando, pergunta a Ana o que é que ele vai fazer agora para ficar com ela, com a Júlia ainda pequenininha desse jeito. Manuela diz que ele não tá sozinho, não. A Júlia também não tá. Eu tô aqui, eu tô com ela e também tô com você. A vovó também, se você precisar de alguma coisa, de apoio, de carinho, de experiência. A Júlia é como se fosse uma filha para mim e para minha avó também. Eu tô com ela e tô com você. Você não tá sozinho. Rodrigo e Manu se abraçam e ele diz obrigado. Manuela pede a Rodrigo que ele tente conduzir as coisas com calma em relação à mãe dela. Rodrigo diz claro, amanhã mesmo vou procurar um advogado para me informar do que é possível fazer num caso desse, mas pode deixar que eu vou falar para ele e em momento algum eu quero punir e prejudicar a Eva. Manuela diz que é difícil dizer, mas cada vez ela está mais convencida de que a mãe dela não é muito equilibrada. Rodrigo diz que sabe, mas pode ficar tranquila que em momento algum eu vou querer prejudicar a avó da minha filha. Na verdade, eu só quero o que é meu de direito, né? Manu fica feliz em ouvir isso. Os dois se abraçam e Fernanda aparece. Ela e Manu se abraçam. Fernanda pergunta como é que ela tá. E Manuela diz que tá do jeito que é possível. Fernanda diz, Rodrigo, meu Deus do céu, você é pai? Rodrigo diz de uma hora para outra, né, pai? Fernanda pergunta como é que ele está se sentindo. Rodrigo diz que se ele tivesse uma palavra para explicar, emocionado, arrasado, com medo, enfim. Fernanda diz de não dar conta, né? Eu fiquei sabendo de uma hora para outra que eu virei pai sozinho.
Que isso, Rodrigo? Eu tô aqui com você, imagina. Eu tô do seu lado e olha, eu não acho que você seja obrigado a assumir uma criança que caiu de paraquedas na sua vida. Rodrigo diz que essa criança é filha dele e da Ana, e ela não tá aqui para cuidar dela agora, e eu não me sinto obrigado a nada, Nanda. Eu só sinto que é isso que eu devo fazer, entende? Nanda diz: caramba, como ela pode ser sempre a mais velha e ele sempre o mais maduro. Meu irmão, você já pensou o que você vai fazer? Rodrigo diz que ele vai procurar um advogado, enfim, entender a situação, ver quais são os meus direitos. Nanda diz: eu sei, eu tô falando depois disso. Virar pai, virar adulto, assumir e criar minha filha. Rodrigo se levanta de madrugada para olhar a foto de Ana no seu notebook. Cris diz para Jonas que ela não para de pensar na noite de ontem. Eu me senti na noite do Oscar. Jonas diz que para um advogado é mesmo como se fosse um Oscar. Lindo, másculo, elegante, meu Deus, olha, um garotão. Não é igual aquelas antiguidades que tinha por lá. Jonas diz que são todos advogados muito experientes, sênior, por isso que o prêmio é tão prestigioso. Cris diz: daqui a pouco, né, meu bem? Com uma criança correndo aqui pela casa, Nossa Senhora, você vai remoçar aí uns 20 anos. Devagar aí, Cris, eu apenas concordei em ir até o médico, ainda não sabemos o que ele vai dizer. Mas eu tenho certeza que será reversível, certeza. Aliás, eu marquei a consulta hoje cedo. Como marcou a consulta se eu nem... Então, é um médico super concorrido. Parece que eu dei sorte na hora que eu liguei. Teve uma desistência e já encaixou direto. Rodrigo aparece na mesa e diz bom dia. Jonas diz bom dia. Espera um pouco, Rodrigo. Você não acha que você me deve desculpas pela sua ausência no cerimonial em minha homenagem ontem? A Ana, que conviveu durante anos aqui nessa casa como sua enteada, está em coma. Será que essa desculpa serve para você? Espera, meu filho, eu sei. Rodrigo, não vire as costas assim para mim. Onde é que você pensa que vai? É como se não fosse o meu filho. Realmente, nessa casa, ninguém, absolutamente ninguém da minha família se interessa pela minha trajetória. Cris diz que ela se interessa. Que isso, amor, não se preocupa, porque daqui a pouco vai ter outra pessoinha aqui pela casa que vai se interessar bastante pelo papai herói que vai ter. Rodrigo diz a Lourenço que a Júlia é filha dele. Não que isso seja surpresa nessa altura, mas quando a gente sabe da verdade assim, preto no branco, eu quase nem dormi direito essa noite pensando no que isso significa, como vai ser daqui pra frente. Rodrigo, eu nem sei o que te dizer, eu só acho que antes de você assumir uma criança assim sozinho, você devia... Não tem nada do que eu possa fazer, tio, não é uma questão de escolha, entendeu? Já tá feito. Rodrigo, você sabe que eu gosto de você, como se fosse o meu filho. E na minha opinião, você não pode se jogar assim nessa história. Rodrigo diz que ele não tá se jogando em nada. A Júlia é minha filha. Eu sei, mas tem outras pessoas que estão envolvidas nessa história. Pessoas mais capacitadas do que você para criar um bebê nessa hora. Rodrigo pergunta quem, por exemplo. Lourenço diz: a Eva, ora. A Eva é uma louca, tio. Ela é louca em alguns aspectos, só que ela criou 2 filhas maravilhosas. Tá, mas eram filhas dela, tio. A Júlia é minha filha e eu não quero que nada de mal aconteça com ela. Eu respeito a sua generosidade, eu admiro o seu senso de responsabilidade, só que... Rodrigo pergunta se ele admira mesmo. Admira? Engraçado, mas tem hora que eu acho que não. Lourenço pergunta onde é que ele vai. A gente está conversando. Eu mal dormi à noite e ainda preciso passar no advogado para ver os meus direitos, enfim. Não, peraí, você acabou de chegar. O que foi? Você ficou chateado com o que eu falei? Claro que não, mas eu tenho que ir mesmo. Depois a gente se fala. Eva fala do lado da cama de Ana. Desculpa, filha, eu não podia estar com você antes, porque eles estavam querendo me sedar. Você sabe como é, né? É assim que acontece com quem diz a verdade, porque a verdade incomoda. Mas agora os meus exames ficaram prontos, mostraram que eu tô sã e forte. Portanto, não há motivo nesse mundo para que eu saia do seu lado. Manuela aparece. Eu tô no momento íntimo com a minha filha. Será que é pedir demais que as pessoas batam na porta antes de entrar? Manuela diz que a porta estava aberta, mãe. Eva diz que para tudo ela tem uma resposta, né, Manuela? É impressionante. Bom, eu vou aproveitar então para sair e resolver algumas coisas, tomar algumas providências. Aliás,
Hoje, eu chegando aqui, eu tive a desagradável notícia de que você autorizou aquele moleque a visitar a Ana. Eu espero que isso não se repita. Mãe, me desculpa, mas o Rodrigo tem todo o direito de visitar a Ana. Eva diz que ele não tem um direito nenhum, ou você se esquece que ele me desrespeitou. Ele me chamou de criminosa. Mãe, por favor, isso não é uma conversa pra gente ter aqui na frente da Ana. Muito pelo contrário, eu acho que a Ana precisa saber o que está acontecendo. E principalmente, ela precisa saber quem são as pessoas na realidade. Ô filha, a mamãe vai sair um pouquinho, mas a mamãe já volta, tá, meu bem? Eu espero ter sido clara quanto à visitação. Eva procura a Vitória. Graças a Deus eu te encontrei. Você não voltou mais ao hospital, eu fiquei preocupada, né? Vitória diz, desculpe, mas no momento eu tô ocupada. Só um minutinho, Vitória. Eu não pude estar com você porque eu estava sedada no hospital. Será que você não pode me ceder um instantinho do seu tempo? Eva tenta convencer Vitória com um caso que ela encontrou de um rapaz que ficou 4 meses em coma e um belo dia acordou chamando pela mãe. Hoje em dia está completamente recuperado, sem nenhuma sequela e estuda engenharia. Com isso, você quer dizer o que, Eva? Eu tô querendo dizer que todo médico é fatalista, eles não querem se comprometer, eles não querem dar esperança, mas existem 1000 tratamentos, existem 1000 formas de estímulo, do que depender de mim, a minha Ana vai se recuperar totalmente. Vitória, a nossa Ana, você sabe que ela é uma guerreira. Eu lamento te dizer isso, Eva, mas é importante que você entenda, não existe mais a nossa Ana. Eu desci desse bonde um pouco tarde demais, vai na minha, ok? Eu devia ter pulado fora quando você se submeteu aos caprichos da sua filha, a levar a cabo essa gravidez totalmente fora de propósito. Você se submeteu a essa história absurda e nós chegamos onde chegamos. Espera aí, Vitória, não é possível, você não pode estar falando sério. Não, quem não pode estar falando sério é você, minha cara. Ou você espera que a essa altura você me convença do quê? De que a Ana daqui a 1 ano ou 2 vai despertar, chamando por nós duas, pronta para voltar às quadras. A minha Ana é uma guerreira, Vitória, e você bem soube se aproveitar disso todos esses anos, não é? Agora saiba que ela vai se recuperar sim, ela vai dar a volta por cima e você vai ter que engolir toda essa sua ingratidão. Não seja patética, Eva. Volta aqui, vem cá, ela vai voltar e vai calar essa sua boca. Rodrigo vê que estão tirando um outdoor de Ana. Eva conversa de novo com Ana. Você precisava ter visto, Ana. Por mais que nós tivéssemos algumas reservas quanto ao comportamento da Vitória, o que eu presenciei essa manhã, sinceramente, Ana, é de uma frieza imperdoável, mas o mais duro, sabe? Lúcio entra na sala e vê Eva falando ao lado da cama de Ana. O mais duro é pensar que tudo isso, todo o sofrimento, tudo o que a gente está passando, tudo obra da sua... Desculpa, filha, eu sei que você não gosta que eu fale assim, mas no fundo você sabe tão bem quanto eu, quem foi que nos meteu nessa arapuca. Desde pequena, ela era assim, sempre com uma inveja doentia de você. A máquina apita e Eva diz, desculpa de novo, desculpa. Eu não vou mais falar assim, que você não gosta. Pronto, eu vou mudar de assunto. Vamos falar de alguma coisa que te faça bem. Deixa eu ver. Eu andei lendo umas coisas ótimas, eu até separei para te mostrar. Mas filha, bom, o que importa é que eu não quero que você desanime, nem por um minuto. Do que depender de mim, nós vamos virar esse jogo, Ana. Nós vamos ganhar essa partida. Escuta o resultado, eles vão ter que engolir. Se vão, hein? Lúcio diz a Celina que ele está preocupado com o estado psicológico de Eva. Ela me parece completamente fora da realidade. Mas isso ela sempre foi, delirante, megalomaníaca, obcecada pela filha coitada. Jonas pergunta ao médico, então, doutor? O médico diz que infelizmente o prognóstico não é o melhor, já que a reversão é desaconselhada com uma vasectomia há mais de 15 anos. A chance de uma gravidez nesse caso seria praticamente nula. Quer dizer que eu não tenho mais condições de fecundar a minha mulher, é isso? Não pelas vias convencionais, talvez uma punção de espermatozoides para uma fecundação in vitro. Cris diz então quer dizer que tem uma chance, não é? Bastante remota. O que acontece é que a partir de uma certa idade, as possibilidades de sucesso são muito reduzidas e os riscos de uma lesão testicular são grandes.
Lesão testicular? Por favor, doutor, seja absolutamente franco. Não nos esconda nada. Bem, mesmo com o risco da minha integridade física, caso eu decida me submeter a esse sacrifício, o senhor tem a convicção que eu poderei engravidar minha esposa? O médico diz que infelizmente não. Jonas fica arrasado, por essa eu não esperava. E na visita a Ana? O advogado diz a Rodrigo que no primeiro momento eles vão entrar com um pedido de investigação de paternidade. Nanda pergunta se isso vai levar muito tempo. Não costuma ser um processo demorado, não. O juiz, com o resultado do exame de DNA em mãos, ele reconhece a nova filiação. Então ele determina a retificação do registro de nascimento da criança. Certo, mas e a Eva, doutor? Mesmo porque eu já tinha dito, ela não é uma pessoa muito equilibrada. Mas enfim, ela é a avó da criança e eu realmente gostaria de que ela não fosse prejudicada, entende? Como se trata de uma ré primária com bons antecedentes, mesmo condenada, ela teria a pena dela convertida à prestação de serviços comunitários ou alguma outra pena alternativa. Se no caso eu quisesse abrir mão do processo, bom, isso aí seria impossível. Uma vez feita a reivindicação de paternidade, o Ministério Público terá que fazer a denúncia dando início ao processo, então... Mas no meu depoimento eu poderia pedir a inocência dela, eu poderia dizer que eu entendo que ela não agiu de má fé. Sem dúvida nenhuma, isso seria um atenuante. Rodrigo procura o pai. Jonas diz que ele esteve tentando falar com ele a semana toda, mas parece que ultimamente... Por favor, pai, é um assunto sério. Na verdade, eu preciso saber se eu posso ou não contar com o seu apoio. Claro que você pode contar sempre comigo, meu filho. As portas desse escritório continuam abertas para você. Desculpa, pai, mas eu também não vim aqui para falar de trabalho. Eu vim até aqui porque... Eu vou tentar ir direto ao assunto, até porque não tem outro jeito. Eu descobri que eu tenho uma filha, pai, ainda pequena. É Júlia o nome dela.